Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Lula. Vamos estar falando nesse vídeo aqui sobre Sport Bahia, o jogo que acontece hoje na Ilha do Retiro às 16 horas. Já adianto para você, esse jogo vai ter transmissão pelo Grupo Globo, então se você quiser assistir, é pelo Grupo Globo, onde a gente vai estar aí tendo um encontro do Luciano Juba. Novamente o Luciano Juba, ele volta a enfrentar o Sport, ele volta não, né? Pela primeira vez ele enfrenta o seu ex-clube, aquela saída conturbada que todo mundo já sabe, não adianta a gente aqui ficar entrando em detalhes do que aconteceu, criando polêmica. O jogador, hoje ele é jogador do Bahia, mas existe esse confronto. Vamos falar sobre o momento do Bahia, o momento do Sport, se dá para o Sport vencer o Bahia, que é um time fortíssimo, tá brigando por Libertadores. Vamos falar tudo sobre esse jogo, tá bom? Antes de mais nada, pedir para você, ó, se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, estamos trazendo conteúdo aqui para você ficar munido de muita informação. E só quero lembrar vocês que acabando o jogo, eu trago o pós-jogo lá direto da Ilha do Retiro, com todas as informações dessa partida importantíssima para ambos os lados. E por que é importantíssima, tá? Porque a gente precisa lembrar que o Bahia, falando agora primeiro no viés do Bahia, é um clube que está brigando por Libertadores. Esse ano disputou a Libertadores da América, mas caiu na Libertadores, caiu nos playoffs da Copa Sul-Americana também. Então vem de alguns tombos o Bahia. Porém, dentro do Campeonato Brasileiro, o Bahia vive um momento muito bom, tão bom quanto o ano passado. Talvez o primeiro turno do ano passado foi um pouco até melhor, mas porque o Bahia também não tinha Libertadores, não estava jogando Sul-Americana, estava focado full time ali no Campeonato Brasileiro. Dessa vez é diferente, porque ainda disputa a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E a Copa do Brasil, o Bahia vem de um resultado não tão bom, vencendo o Retrô, mas vencendo por 3-2 com o time alternativo. E quando o time titular entrou em campo, acabou que o Bahia ele levou um gol, estava vencendo por 2-1, fez 3-1, mas levou 3-2, então acabou o jogo de uma forma que o torcedor não queria. Inclusive o Bahia, por alguns, saiu vaiado da Arena Fonte Nova. Mesmo assim, é um time muito forte, tá? É um time que realmente ainda está em desenvolvimento. E quando eu falo desenvolvimento, não para essa temporada, mas para ser um time que vai brigar por coisas maiores no Brasil. Vai brigar por Copa do Brasil, por Campeonato Brasileiro, para ser competitivo em Libertadores da América. Se tiver algum acidente, vai brigar por uma Sul-Americana, mas é um time que vem num momento muito bom, com um técnico que já está há um bom tempo, que é o Rogério Ceni, que na minha visão é o melhor técnico brasileiro em atividade no Brasil, tá? Então assim, é muito difícil. É muito difícil. O Bahia que vai ter o grande desfalque, que é o Eric Pulga, sabe? Que ajuda demais o Sport, porque o Eric Pulga é um jogador de muita qualidade. Entrou no último jogo, teve uma lesão e não joga na partida de hoje, tá? Tem também o encontro do Luciano Juba. Vou falar do Sport, calma, viu? Mas vamos falar do Bahia aqui. Tem o encontro do Luciano Juba, que eu vou deixar mais pro final desse vídeo. Do outro lado, a gente tem o Sport, que é um time que ainda não venceu na competição. Não dá pra gente negar, e aí a gente não vai ser leviano de negar que com a chegada do Daniel Paulista, com a chegada de outros jogadores como o Derek, como o Ramon, né, como o Mateuzinho, o time ele deu uma melhorada, mas ainda está longe do ideal e o torcedor vem de um resultado muito frustrante. Afinal de contas, semana passada, nesse mesmo dia, o Sport enfrentando o Santos estava vencendo por 2-0 até os 70 do segundo tempo, com um jogador a mais e levou 2 gols, acabou tendo mais um empate, mais um resultado frustrante para a torcida do Sport, que lotou, tá? Os ingressos foram esgotados para essa partida, óbvio. Os torcedores do Sport, em sua grande maioria, mas muita gente queria ver o Neymar também. Então era um jogo que o Sport tinha todo um atrativo e tinha todas as possibilidades de vencer a primeira no campeonato. Acabou levando esse gol no final, o que deixou esse jogo de hoje um pouquinho mais morno. Não vou colocar frio, por quê? Porque tem um atrativo aí, né? Cada jogo tem uma história. Cada jogo tem uma história. E esse jogo tem a história Sport e do Luciano Juba. Para esse jogo, Sport ainda tem um problema do Hereda. O Hereda não deve jogar, então tem o problema do Matheus Alexandre, que é um jogador que dá muitos espaços. Tem um problema na lateral esquerda do Luciano Juba, não. Do Cariús, né, que não tá conseguindo fazer um bom campeonato. O Kevson, que chegou também, sabe? Nem sei para que veio. Então o Sport tem esse problema hoje na sua defesa, tá? Mas é um time que melhorou com o Daniel Paulista. Para esse jogo, ele vai ter o Derek, né, que saiu por lesão, inclusive, mas deve jogar hoje. Então o Sport
deve ter 98% do seu elenco à disposição, que já não é muita coisa, né? Mas tem esse elenco à disposição para enfrentar o Bahia hoje. Também nesse jogo tem essa história do Luciano Juba. E se você não lembra, eu vou dar uma refrescada aqui. O Luciano Juba é um jogador da base do Sport, um jogador que foi revelado pelo Sport, um jogador que despontou no Sport, é emprestado para o Confiança, depois volta para o Sport e aí se torna o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. No momento que o Luciano Juba deixa o Sport, ele era o jogador que tinha mais gols e assistências. Então era o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. Tanto que quando ele sai, o Sport dá uma queda e não consegue o acesso para a primeira divisão. Eu sempre falei, cara, se o Luciano Juba tivesse no Sport até o final daquela Série B, né, ele sai em agosto, o Sport teria conseguido sim, o acesso para a primeira divisão. Mas aí como foi a saída do Luciano Juba? O Luciano Juba estava finalizando seu contrato, o Sport tentava a renovação, o jogador recebeu a proposta do Grupo City e saiu. Esse é o resumo básico, mas o verdadeiro mesmo, o completo é que o Sport faz uma proposta ridícula para o Luciano Juba de renovação. O Luciano Juba, óbvio, seus empresários não aceitam essa proposta. O tempo passa, surge a informação do Grupo City. Paralela a isso, o Juba cresce de produção. Continua sendo um jogador de muita qualidade, entregando bastante no Sport, sendo um jogador decisivo, com gols, com assistência, jogando de ponta esquerda, inclusive, e sendo esse jogador decisivo. Acontece que, quando o tempo passa, chega a proposta do Grupo City, e aí a proposta do Grupo City acaba sendo irrecusável para o Juba. O Sport ainda tenta fazer algumas propostas para o Luciano Juba, mas não consegue convencer o jogador a ficar. O jogador acaba deixando o Sport, e aí sim, seguindo a sua vida para o Bahia, e pela primeira vez vai enfrentar o Sport, né? E quis o destino que fosse justamente na Ilha do Retiro, a casa do Juba por muitos anos, vamos colocar aí na vida profissional, pela maior parte da vida dele, profissionalmente falando. O que eu acho disso, cara? Eu acho que isso aqui é muito natural do jogo. Eu acho que dificilmente hoje um clube do Norte e Nordeste conseguiria segurar o Luciano Juba se existisse uma proposta tanto de compra como da situação dele, né? Que ele finalizava o contrato e iniciava com o Bahia. Então é muito difícil, sabe? Ele já deixou muito claro que o clube de coração dele, no último dia ele deixa claro, o clube do meu coração é o Sport, mas eu sou profissional, né? E seguiu a sua vida e vive uma fase muito boa, tá? Se você não está acompanhando, o Luciano Juba é um jogador que pode inclusive ir para a seleção brasileira, porque é um jogador que está sendo cotado inclusive para isso, sendo observado pela comissão aí do técnico, né, Ancelotti. Então é um jogador que desenvolveu bastante, né? Tá fazendo uma boa carreira e com certeza vai ter hoje, eu acho que é normal, vai ter vaia, sabe? Vai ter aquele clima hostil quando ele passar do lado das sociais ali. Eu acho que isso aí é uma coisa normal, que não pode ter, é que a gente já sabe de praxe, né? É violência, jogar coisa no campo, isso aí é loucura. Isso aí não pode acontecer. Mas a pessoa do Sport tá certo, tem que fazer o que fez com o Neymar, né? Fazer pressão nele, apesar que o Neymar não sentiu a pressão não, tá? Foi bem tranquilo no jogo, apesar que não jogou bem, mas não teve nenhum problema, tá? Mas é um atrativo desse jogo hoje. Luciano Juba voltando a jogar na Ilha do Retiro, mas dessa vez do lado oposto, talvez o maior rival, acho que depois de Santa Cruz, né, que é o rival regional, é o maior rival do Sport no Brasil, né, que é o Bahia. Eu coloco os grandes rivais do Sport como Santa Cruz, Bahia e Flamengo, né, que o Flamengo tem aquela questão de 87, que a gente já conhece desde que a gente nasceu, né? Mas eu quero saber a tua opinião, comenta aqui o que é que você acha, quem vence hoje, vence Sport, vence Bahia, quero saber a tua opinião, comenta, vai dar empate de novo, tá? Cara, eu acho que é um jogo bem difícil e eu vou ficar com o empate, diante de tudo que a conjectura dessa partida, sabe? Eu acho que vai dar um empate, mas quero saber a sua opinião, comenta aqui. E é claro, acabando o jogo, eu volto trazendo todos os detalhes dessa partida pra vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau.